Esse anexo estabelece procedimentos executivos para complementação da seção 7, que já foi falado, detalhar as diretrizes construtivas, escavação das cavas, cuidados com ela, para escavação do solo, caso utilize equipamentos mecânicos, a profundidade de escavação com esses equipamentos deve ser paralisada a, no mínimo, 30 centímetros da cota de assentamento. Veja o cuidado para não chegar na cota de assentamento com escavações mecanizadas. Então, nesses 30 centímetros tem que ser manual, sendo a parcela final removida manualmente. Para escavação em rocha, quando forem empregados marteletes, rompedores ou até explosivos, deverão ser removidos eventuais blocos soltos. Antes da concretagem, o solo ou rocha de apoio das sapatas, isento de materiais soltos, deve ser vistoriado por profissional habilitado. Veja a liberação obrigatória do profissional habilitado, que confirma in loco a capacidade de suporte do material. Fundamental isso. Essa inspeção pode ser feita por penetrômetro de barra manual ou outros ensaios expeditos de campo, né? Então, o engenheiro pode usar outro, mas com uma barra de aço já é o que a norma manda e é o que é praticado. Caso haja necessidade de aprofundar a cava da sapata, a partir da cota de assentamento prevista, então foi previsto uma coisa, vai fazer o AGO e percebe outra, a cota de obra pode ser eliminada com preenchimento de concreto não estrutural, consumo mínimo de 150 kg por metro cúbico, a tal cota prevista. Alternativamente, pode-se aumentar o comprimento do pilar, desde que seja feita a consulta prévia ao projetista estrutural, que indica as eventuais medidas adicionais que devem ser adotadas. No caso do preenchimento de concreto, ele deve ocupar todo o fundo da cava e não só a área de projeção da sapata, devendo obrigatoriamente ser efetuado antes da concretagem da sapata. O fundo da cava deve ser regularizado com laço de concreto não estrutural em espessura mínima de 5 centímetros. A superfície final deve ser resultado plana e horizontal. Para sapatas assentes em rocha, a necessidade de camada de regularização com espessura necessária para garantir uma superfície final plana e horizontal. A concretagem da sapata. Os procedimentos de concretagem devem obedecer às especificações do projeto estrutural. Reaterro. Após a cura da sapata, deve ser procedido ao reaterro compactado da cava. Transmitem tensões pela base com recalques acessíveis. Concreto armado, dimensionado de acordo com as tensões de tração sejam resistidas com a armadura. Implanta as sapatas isoladas ou os blocos não devem ter dimensões inferiores a 60 centímetros. Nas divisas dos terrenos vizinhos, salvo quando a fundação assente sobre rocha, tal profundidade não deve ser inferior a 1,5 m. Não podemos escavar a mais de 1,5 m nas divisas. Em caso de obras cujas sapatas ou blocos estejam majormente previstas com dimensões inferiores a 1 metro, essa profundidade pode ser reduzida. A cota de apoio de uma fundação deve ser tal que assegure que a capacidade de suporte do solo de apoio não seja influenciada pelas variações sazonais de clima ou alterações de umidade. E assim nós chegamos aqui no fim da nossa 14ª hora-aula, e eu quero então reforçar que já começamos a apresentar conceitos bastante importantes, tudo é importante, mas mais significativos para o engenheiro, onde que estamos falando de processos executivos das fundações. Falamos um pouco aí da sapata e cuidados da escavação, na regularização e no reaterro, né? Então, eu acho que ficamos por aqui
e sempre lembrando do conhecimento trino, que em geotecnia é fundamental a gente ter base na experiência, que vira uma teoria para nós quando não temos experiência, na prática, na vivência disso tudo que nós estamos falando, com as nossas obras, com os nossos clientes, e mais do que tudo, em tudo que fazemos, desde o estudo, desde nós aqui apresentando, vocês escutando a nossa gravação, é a intuição, é a revelação que o Espírito Santo pode nos dar, de tal forma que a gente absorva isso de uma forma espetacular e nunca mais vai se esquecer, porque vai estar no banco de dados aí do nosso querido companheiro, nosso Espírito Santo de Deus, que nos guia aí pela vida. Muito obrigado, espero ter acrescentado um pouco nessa hora aula, conhecimentos ou pensamentos para os senhores irem lá estudar a nossa norma, comprarem a norma, comprarem os livros e começarem a estudar conjuntamente com as nossas gravações. E depois, eventualmente, participar das lives, trazendo aí algumas questões para a gente trabalhar junto na vida profissional. Muito obrigado e até a próxima hora aula.